Bom, Cristina Azevedo Tavares, representação nós, bem-vindo. Acho que a Cristina Azevedo Tavares é uma pessoa cuja história pessoal, profissional e familiar se cruza com a Sociedade de Belas Artes. Talvez seja das pessoas aqui que possam dizer isso. Sim, de certo modo é isso, está certo. Que, realmente o meu pai foi presidente aqui há muitos anos, eu acabei por entrar para o Conselho Técnico ainda no tempo dele, e quando ele faleceu depois, a Emília Nadal convidou-me para ir para a direção, embora eu deixasse estar melhor no Conselho Técnico, não queria muito entrar nesse território. Mas acabei por ficar e fiquei muito tempo, já não sei bem quanto, mas seguramente muitos anos mesmo entre o Conselho Técnico e a direção, muito tempo mesmo. Não é? Portanto, nesse aspecto há de facto uma relação com esta casa. Por outro lado, dou aulas aqui também há muitos anos, não é? No curso de formação artística, comecei por dar uma disciplina ligada à estética, depois passei para a história da arte, enfim, das vanguardas e da contemporaneidade, portanto, século XX, sobretudo, que não estava aqui a ser trabalhada, nas remodelações que houve do curso nos anos 80, depois acabei por ficar também, portanto, também sou professora aqui há muitos anos, há quase tantos anos que estou na Faculdade de Belas Artes, e, portanto, esse aspecto, digamos, profissional também se liga a esta casa, porque acabei por dar aqui aulas. Por outro lado, também tenho trabalhado em exposições, em curadoria com esta casa, e a minha tese de doutoramento e o meu mestrado, e enfim, até o livro que eu publiquei, é exatamente sobre a Sociedade de Belas Artes, sobretudo no espaço de cruzamento entre as lides artísticas do século passado, não é? Tem uma dinâmica particular, é uma instituição com, enfim, uma série de aspectos muito específicos e contribuem muito isso para o desenvolvimento da atividade artística em Portugal, não é? E também em Lisboa, mas particularmente em Portugal, se assim se pode dizer. E, portanto, cruzei-me de muitas maneiras com esta casa. E cruzo-me. Entre todas as pessoas que abordaram o não só pelas artes, é certamente uma das pessoas que melhor conhece a história da casa, não é? E que conhecendo o passado, melhor também poderá projetar o papel da sociedade no presente e no futuro. Há uma questão que abordámos há bocado que era interessante voltarmos a colocar si especificamente, que é este dado interessante, que é o facto da sociedade até uma certa altura ser, digamos, a casa quase exclusiva ou o espaço mais importante na cidade de Lisboa, o espaço institucional mais importante para a apresentação de exposições de arte contemporânea, sim, sobretudo de artistas mais novos, não é? Que não tinham maneira de fazer em nenhum outro espaço, sobretudo até à Fundação Gulbenkian aparecer, e depois, hoje em dia, com o tecido cultural cada vez mais consolidado na cidade de Lisboa, com instituições, com personalidades e com uma posição muito importante neste eu diria, tecido cultural, o que é que lhe parece que a sociedade pode ser, tendo em conta várias características que a Cristina elenca no seu livro sobre a sociedade, não é? Várias características que são próprias à sociedade e que a distinguem de todas as outras instituições. É assim, na realidade a sociedade foi sempre um espaço de diálogo. E, portanto, eu penso que isso é o que deve manter, não é? A ideia do espaço de diálogo me parece uma questão essencial. E foi o espaço de diálogo mesmo quando aparentemente as pessoas dizem que não havia a entrada dos jovens, que não é também bem assim, porque a par dos chamados salões tradicionais, a sociedade tinha sempre exposições independentes e exposições pequenas de 3, 4 artistas, que muitas vezes eram exatamente do polo oposto à tradição do tardo-naturalismo. Portanto, a sociedade foi sempre um espaço de diálogo. É evidente que nos anos 30, 40,
e 20, e andando ainda para trás, não é? Era dominada por um gosto que é um gosto realmente dentro de um contexto tardo-naturalista, mas é óbvio que houve a entrada de gente ligada à modernidade logo aqui para o próprio Diogo de Macedo, a Sara Afonso, o Almada Negreiros, o Eduardo Viana, que até constituiu o Salão de Outono em 1925. Portanto, quer dizer, há toda uma série de situações. Na realidade, existe uma mudança muito importante e muito motivada, muito estruturada na década de 60, quando, enfim, há realmente uma necessidade de uma revitalização do tecido artístico também, e na realidade o curso de formação artística, que é criado exatamente em 65, vai permitir também uma entrada de outros tipos de estudantes e de pessoas ligadas a outros tipos de preocupações, não é? Que por vezes também estavam descontentes com o ensino da Escola de Belas Artes de Lisboa, por exemplo, ou até do Porto, mas em particular de Lisboa. A par dessa movimentação, que foi muito importante, porque esse curso criou algumas disciplinas que eram pioneiras em Portugal. Houve também um programa da direção no sentido de ir ao encontro, de facto, de uma modernidade que ia aparecendo, sobretudo nos salões ditos de arte moderna, que começam exatamente nos finais de 50 para os anos 60, e também que apareciam mitigadamente nas exposições gerais de artes plásticas, que terminam em 56. O espaço entre o final de 46 e os anos 60 é um espaço muito difícil. A década de 50 é uma década particularmente complicada no conjunto e na dinâmica social e política portuguesa, e portanto os artistas têm algumas alternativas de trabalho, não é? Fazendo grandes posições de independentes, etc., onde se agrupa todos os artistas de quadrantes diferentes. Mas, na realidade, é na década de 60 que há essa entrada de modernidade, com salões modernos, com o chamado Salão de Arte Moderna, que é muito importante, e, no fundo, na década de 60 também se extinguem o Salão da Primavera e do Outono, que traziam a vivência oitocentista herdada do Grêmio Artístico e da sociedade promotora, e da qual a sociedade nunca se desligou. O que eu vejo para a sociedade, depois de muitas mudanças desde 60 até aos dias de hoje, para mim, fundamentalmente, é, por um lado, um espaço de diálogo, de abertura, mas também um compromisso, um commitment, de facto, com os seus sócios e com uma tradição que esta casa tem que não deve perder. Porque, na realidade, há todo um passado histórico, há todo um passado de luta pelos direitos dos artistas, pelo direito a um edifício condigno onde pudesse haver exposições, daí não dizer exatamente que a Sociedade de Belas Artes foi, durante muitos anos, um espaço eleito na cidade de Lisboa, porque de facto não havia alternativas, não é? Não havia espaços alternativos, não havia um museu de arte contemporânea, havia, mas não era, não havia sala de exposições, muitas mais, e esta sala, este salão, como aliás está aprovado, é um espaço extraordinário de exposição, e portanto a sociedade, com a sua galeria de arte moderna, então criada nos anos 60, constitui-se realmente como um lugar que no fundo era sempre um lugar de passagem daqueles que, muito jovens, saíam da Escola de Belas Artes, por exemplo, ou faziam um percurso paralelo, e aqui encontravam um lugar de acolhimento, ou dentro de coletivas que eram criadas nessa perspectiva também, com temas por vezes, mas que iam muito ao encontro dos jovens, ou então até exposições menores noutras salas onde podiam existir. E, portanto, eu penso que a sociedade, neste momento, vive uma situação muito diferente. A nossa sociedade mudou radicalmente, e não é só porque há crise, porque esta crise já existe há muito tempo, e agora, enfim, tem um foro um bocado mais perverso, mas já existe há muito tempo. Mas também a sociedade tem um papel realmente a cumprir, que é, por um lado, esse compromisso com os artistas, com os seus sócios, com pessoas que estão ligadas ao mundo das artes e também que são, de facto, artistas plásticos. E, por outro lado, a sociedade teve sempre um mérito extraordinário, porque é uma instituição independente. E esta independência custou-lhe muito caro. Custou-lhe fecharem as portas em 1952, custou entrar a censura a PIDE e de levar os quadros. Outras situações mais, houve perseguição de artistas aqui dentro, houve recomendações relativamente a alguns artistas, o Níquel Scarpinax, o José Augusto, houve recomendações muito graves em relação a essas pessoas. Portanto, a sociedade sempre defendeu com enorme independência os seus associados. E eu penso que isso é uma questão importante. A sociedade não é propriamente uma instituição de lobbies, não está ligada
lobbies, não está ligada a uma imprensa lobística, como eu costumo dizer, não está ligada a uma parceria. É uma sociedade que funciona sem subsídios, até neste momento tem alguns provavelmente, ou capta pontualmente, mas não tem subsídios de nada, portanto vive com as suas economias e com as suas enormes dificuldades, mas é extremamente independente. E eu penso que isso é um dos valores mais importantes que esta casa tem, não só, no fundo, promover arte de qualidade, e portanto, se a arte jovem for de qualidade, deve promovê-la, se não for, não deve, essa é a minha questão fundamental, e por outro lado, manter uma ligação com a massa associativa, manter uma relação com os seus sócios, promover também atividades que possam trazer outros sócios diferentes, porque isso é muito importante hoje em dia, mas o espaço que ela ocupa é um espaço também de memória que é importante manter, porque de facto não há outra instituição como esta. Esta instituição nasce em 1901, quero dizer, numa situação já de flagrante decadência do grêmio artístico e da sociedade promotora, mas os valores que ela aponta são precisamente os mesmos, acrescentando algo muito importante, que era a construção de um edifício digno para os artistas terem a sua casa. Esta é a expressão que é utilizada várias vezes, a Casa dos Artistas, que era o lugar onde poderia haver exposições, onde poderia haver algum convívio, enfim, esse tipo de situações assim, onde poderia haver aulas, porque os artistas, quando começaram a dar aqui aulas, eram aulas dadas à noite e gratuitamente. O Malhoa, por exemplo, deu aulas, não foi neste espaço exatamente, foi ali ao pé do Chiado, que era a primeira sede da SMBA. Portanto, quer dizer, além disso, ela tem uma função profundamente didática, porque colhe um mundo de alunos que não são as pessoas exatamente que vão para a faculdade, não são as pessoas que procuram é um tipo de público também muito particular e, portanto, a sua função, digamos, educativa, que aliás está logo nos estatutos, nas primeiras linhas, é uma coisa também que não se deve perder e que se deve cumprir. Portanto, para além desse diálogo, eu penso que esse diálogo também passa pelo curso de formação artística. E pela sua validação. Sim, é possível ser intervir rapidamente. Em 65, falou em 65 por causa da questão do curso de formação artística, sim, que é aquilo que me interessa mais por causa da questão do design. Sim, e pronto, lá está, vem o Tainha, o Dacianto. Sim. E disse-me uma coisa que eu acho muito interessante, que foi o facto de muitos dos alunos serem pessoas que não queriam, ou não podiam, mas muitos não queriam mesmo, ir para o ensino mais academista, que é diferente académica, das belas artes. E eu noto que para esse curso em que estava, portanto, claro que foi programação do professor José Augusto de França, mas como depois o Tainho, o Dacianto, o Lucena da Silva e o apoio do Conceição Silva, as pessoas que frequentavam, pelo que me foi dito em vários testemunhos, eram precisamente pessoas que não queriam estar nas belas artes, ou não, pronto, muitas por opção, e permitiu-lhes, no entanto, criar o conhecimento da nova disciplina e partir depois principalmente para Londres, como foi o caso do Brandão, etc. Portanto, abriu as portas, de facto, à formação de uma geração. Isso acho muito importante e devia voltar a acontecer, não é? Eu penso que a situação não é a mesma atualmente, hoje há muitas alternativas de ensino que naquele tempo não havia. Antigamente só havia a Escola de Belas Artes de Lisboa e do Porto, a Cooperativa Árvore, por vezes, já tentava também algumas coisas, e a Sociedade de Belas Artes de Formação Artística. Digamos que depois o IAD surge mais tarde, o AT surge muito mais tarde, já nos anos 70. Portanto, quer dizer, o panorama não tem nada a ver com o panorama atual. É claro que, para além das pessoas que entravam aqui e que não queriam seguir, de facto, uma via estritamente académica, também havia muita gente da Escola de Belas Artes que frequentou, porque achava que era interessante, é uma dinâmica diferente, era uma alternativa, porque se reparar bem, Portugal não tem muito o estilo das academias, como nós temos em França, não é o que é nos Estados Unidos, não há muito a academia livre em que o aluno frequenta. Hoje em dia, no entanto, o nosso mercado tem muito mais oferta. Pois, principalmente ao eu penso que sonhar alguma vez que a sociedade vai ter esse papel em termos de curso de formação artística é um bocadinho para mim idealista, porque o contexto atual não tem nada, não é nada igual ao que foi naquele tempo. Mas que naturalmente que se pode avançar, continuar e revitalizar, certamente que sim. Eu não sei até que ponto, inclusive a nível das novas, pronto, isto é sempre um tema que para nós, eu falo por mim própria, não somos muito desse mundo,
Mas as novas tecnologias, não faço ideia como é que isso... É assim, as novas tecnologias é um aspecto muito interessante, mas para isso tem que haver equipamento, tem que haver formadores, tem que haver todo o investimento, e esta casa realmente até hoje não tem tido essa indicação, embora tentássemos no ano passado para este, lembro-me que eu estava na direção, oferecer pequenos cursos de formação nessa área e não teve o número de alunos suficiente e não abriu. Porque há muita oferta nesse caso também. É preciso ter atenção a isso. Portanto, quando se dá um passo destes, tem que ser muito bem ponderado. Tem que se ponderar. E isso implica, de facto, equipamento, implica a compra de programas, não de software, não é? Já não digo. Muito bem. Estas conversas são sempre Muito pequenas. muito mais curtas do que nós quereríamos, mas é justamente neste entrelaçamento de vozes que acho que a coisa se passa. Muito obrigado e convidamos a ficar para a próxima entrevista. Marilena, obrigado. Obrigada, eu. Obrigada. Viva.